Salve os irmãos, a santa paz do Jesus. Quem está feliz com Jesus, Jesus, irmão, está muito feliz com você, tá? Porque você está na casa dele adorando a ele. Por mais que você não está na casa dele, mas ele está feliz com você, porque eu creio que você não está, desobedecendo completamente, a lei de Deus, Porque se você estiver desobedecendo a lei de Deus, a Bíblia diz aqui que ele não estava feliz com o povo de Moisés, que foram adorar outros deuses, então ele não está feliz, Então, para ele estar feliz, tem que estar no caminho, obedecendo a lei. Irmão, continuando aqui ainda a história de Davi. A história de Davi ela é um pouquinho grande, tá? Porque tem 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, um pouquinho grande. Eu parei, irmão, aqui em Absalão, a história de Absalão, que começou a se revoltar contra o seu próprio pai. Ele quer tomar o reinado do seu próprio pai vivo. E a Bíblia vai dizer, irmão, aqui que 2 Samuel 16, tá? A Bíblia vai dizer que Absalão agora começa a pegar os capitão do rei Davi. E ele começa a pegar, sabe? De cada pessoa, A Bíblia diz que Absalão, ele tinha duas pessoas que ele seguia conselhos. É como se fosse um Deus para ele, Tanto Davi tinha, como Absalão tinha. Só que Absalão tinha dois. Absalão tinha dois homens que ele seguia conselho. Um deles era Aitofe. Aitofe era o conselheiro de Absalão. O outro era Asaí, tá? Asaí era o outro. Asaí, o nome do outro conselheiro. Então era Aitofe e Asaí. Os dois conselheiros de Absalão. E a Bíblia vai dizer, irmão, que Aitofe, conselheiro de Salomão, Salomão vai guerrear contra o seu próprio pai. Depois que ele pega a metade dos exércitos de Davi, ele agora vai provocar uma guerra contra o seu próprio pai. E ele chama Aitofe, que é o conselheiro de Absalão, ele fala o seguinte: Aitofe, você pode me dar um conselho sobre o meu pai Davi? Como é que eu posso fazer? Aí ele fala bem assim, irmão, o Aitofe, para Absalão: Absalão, você deve guerrear contra o seu pai. O seu pai, primeiro, Aitofe, ele fala o seguinte, olha só o conselho, irmão. O conselho do Aitofe, para poder você ficar contra o seu pai totalmente, e as pessoas ficar contra o seu pai e ficar com você, você tem que ficar com as concubinas do seu pai, todas as concubinas do seu pai. Você tem que ter relação com ela. Ele fala bem assim, irmão, para Absalão. E Absalão cai no conselho dele. Ele falou: vamos montar uma barraca perto do palácio do seu pai e chama todas as concubinas do seu pai e você tem relação com elas tudo. E aí o pessoal fica sabendo e aí ele fica com você. As pessoas de Davi ficam com você, porque você teve relação com todo mundo do seu pai. Olha só o conselho do Aitofe. Tem o Aitofe e o Asaí, os dois, Os dois conselheiros de Absalão, Porém, Davi tinha só Natã. Só que Natã, a Bíblia diz que era de Deus mesmo o conselho dele, O conselho de Natã para Davi era de Deus mesmo, falava com Natã. Já Aitofe e Asaí não era de Deus. Os dois não eram de Deus. Era conselho falso do inimigo. E aí, irmão, a Bíblia diz que Absalão, ele segue o conselho
de Ahistófel, e ele vai lá, monta as barracas perto do palácio do rei Davi, e ele chama as concubinas, e ele tem relação com as concubinas de Davi. E a Bíblia diz que o povo de Israel fica sabendo e diz: agora Davi não tem moral nenhum, porque até o seu filho tem relação com as suas concubinas. Então passaram do lado, né? As concubinas de Davi passaram para o lado de Absalão. E todo Israel ficou sabendo. Aí o comandante de Davi, né? Abiatar e Joabe, os dois. Joabe também. Tinha Abiatar e Joabe que era comandante. E alguns comandantes de Davi passaram tudo para o lado de Absalão. A Bíblia vai dizer, irmão, que ele agora, depois desse conselho que ele deu, de ficar com as concubinas de Davi todas, e Absalão fez, né? Fez. Então, Davi, ninguém entendia esse mistério. Ninguém entendia. Só quem entendia esse mistério, irmão, é Deus, né? Que Deus que sempre faz as coisas corretas, bonitas e lindas, né? Porque nós estamos nessa terra aqui que nós habitamos por pouco de tempo. Pouco tempo, né? Hoje eu tenho 42 anos. Daqui a 20 anos, irmão, eu não sei o que vai acontecer, mas Deus sabe. É por isso que é bom você fazer as coisas certinhas, correta, porque Deus ele é justo e é fiel. E para onde Ele nos quer levar, Ele quer levar nós para um lugar muito melhor do que aqui. Para isso, as coisas têm que acontecer aqui. Se você fizer as coisas igual Davi fez, Davi, irmão, pecou muito pesado. Então, ninguém entendia porque o seu próprio filho se rebelou contra ele. E não é para entender mesmo. Porque se fosse para entender, tinha entendido o seu próprio Davi. Por que ele foi matar o seu oficial e pegar a sua esposa? Que entendimento é esse? Quer dizer que quem vai entender um mistério desse, né? De matar o seu oficial e pegar a sua esposa. Agora ele quer entender porque seu próprio filho está se rebelando contra ele. Não vai entender nunca. Então Deus, irmão, Ele é o nosso Pai. Ele que nos fez, Ele que nos protege, Ele que nos guia. Além de tudo isso, Ele deu o seu Filho, seu unigênito Filho, que Jesus já estava com Deus desde o princípio. Jesus não foi feito. Os anjos foram feitos, tudo nessa terra foi feito, menos o seu filho não foi feito. Isso é bíblico. A Bíblia diz assim, desde o princípio eu estava lá, desde o começo eu estava lá. Eu sou o Alfa, o Ômega e o fim. Ninguém veio antes de mim. Ninguém veio antes de Jesus, não tinha ninguém. Isso é bíblico, tá? Quando Jesus e seu Pai, ele estava na face da água, que assim, no começo era água, e a água era abismo, né? Abismos é escuro, escuridão, né? E Deus habitava na face das águas. E quando Deus falou, haja luzes, eu estava lá. Jesus falando isso em Mateus. Haja terra, divisão entre mares e escuridão. No meio da terra, eu estava lá. Jesus, irmão, estava lá desde o princípio. Ele é nosso Pai também. Só que Deus, né, e o Filho tem o nome de Deus, porque para não ter dois, né, Filho e Pai. Mas o nosso Cristo, Jesus Cristo, é Pai também. Ele é nosso Pai desde o princípio, tá? Ele não foi feito. O inimigo que foi feito, que era o anjo, né? O princípio era o anjo. A Bíblia diz que aquele anjo que Deus fez para guardar o jardim do Éden, aquele dali foi o primeiro anjo que ele fez. Isso é bíblico, tá? E a Bíblia fala assim, e Deus fez um anjo para guardar o jardim do Éden.
Aquele, biblicamente falando, foi o primeiro anjo que foi feito. Na Bíblia diz. Um anjo para guardar o jardim, porque o homem queria comer da árvore da vida. E Deus não queria, porque essa árvore da vida, ele virava imortal, não morreria. Isso é bíblico. A palavra diz, ó, e se o homem come dessa árvore, tinha duas árvores, né? Duas frutos. A do bem, conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. Porém, o homem comeu do conhecimento do bem e do mal, mas a árvore da vida não, esse ninguém comeu, esse foi guardado pelo anjo que ele fez, tá? Então, ele ia ficar imortal igual Deus, aí sim, igual Deus. Essa árvore da vida, irmão, que Deus guardou, você vai comer dela, biblicamente falando aqui, ó, você e eu, que está em Cristo Jesus, que nós crê na ressurreição de Cristo, na vida de Cristo, você e eu vamos comer dela, biblicamente falando, tá? Aí sim, quando o nosso Deus dá para você daquela árvore, você não vai morrer nunca, você vai ser igual a Deus, tá? Eu não vou falar que é muita gente que vai comer dela, porque é o nosso Deus que vai escolher quem vai comer dela ou não. Só vai comer dela quem Deus achar graça. Quem Deus achar, não, esse vai comer. Aí ele dá. Mas se Deus não quiser, né, irmão? Então você vai ser salvo, vai. Você vai ser salvo. Deus preparou um lugarzinho para você lá no céu, né? Logo, logo você vai estar lá, né? Porque a Bíblia diz aqui, é uma passagem aqui. É um vento que sopra, né? Para a esquerda ou para a direita, né? E logo passa. Você vai comer dela, mas quem vai dar é o próprio Jesus, tá? Para você. Enquanto isso, irmão, você faça o que ele diz aqui, tá? Na palavra de Deus. Não fique nessa loucura de lá, cá. Porém, ore. Busca a Deus. Força, ânimo, saúde, esperança. Porque ele não dá, né? Lute igual Davi lutou. Davi, ele persistiu aqui e ele morreu na velhice. Morreu na velhice. Ele pecou, mas pagou. Pagou tudo. O pecado que Davi pecou aqui, o que ele pagou aqui, eu já contei um pouco, eu vou contar o resto. O que aconteceu com o pecado dele. Todos os filhos dele foram contra ele. Todos. O que ele fez, ele pagou mais do que o que ele fez. Porque morreu os filhos tudo, né? Enquanto ele matou o seu oficial, né? Ele pagou com o seu próprio filho. Então, irmão, a Bíblia diz aqui que Salomão, Absalão, pega o Ahistófel, né? Que é o seu conselheiro, e tem Açaí. O Ahistófel era muito mais mal do que Açaí. E aí Absalão, ele fala, esse conselho é muito bom. Só que Absalão, irmão, a Bíblia diz aqui, que ele gostava de ouvir o conselho, e esse conselho que ele ouvia, ele fazia uma reunião com todo o povo e falava o conselho, em público, tá? Que é para todo mundo concordar. Olha só, né? E Absalão aqui, a Bíblia diz, irmão, que quando ele cumprimentava todo mundo, ele beijava. E as pessoas gostavam dele porque ele beijava as pessoas que cumprimentavam ele, entendeu? Ele tem esse mau costume. As pessoas gostavam dele aqui. Absalão seguiu o conselho de Ahistófel, porém foi consultar Açaí. Porque Ahistófel já tinha dado o conselho para ele, e ele fez, que foi ficar com todas as concubinas de Davi. E ele ficou, né? Aí agora esse outro conselho. E porém, Açaí não tinha dado conselho nenhum. Esse é o primeiro conselho. E Açaí falou bem assim para Absalão. Absalão, o conselho de Ahistófel é bom. Mas porém, eu tenho um melhor. E ele fala bem assim, ó. Você sabe que o seu pai é guerreiro. Você sabe que os oficiais dele são muito guerreiros, são muito corajosos e muito rápidos. Porém, os seus também são bons, né? E eu aconselho que você procure no meio de Israel todos,
né? Você vai em todo Israel, pega todos os guerreiros e traz para o seu lado, né? Não guerreia agora, porém vai em toda a cidade de Israel, pega todo jovem e toda pessoa que quer servir o exército, traz para o seu lado, chama todos, né? Só deixa aquele que está com Davi. Você tenta convencer os guerreiros, se eles não quiserem você deixa, porém você bate todo Israel e pega todas as pessoas que quer servir o exército, né? De 18 anos, 17 e traz para o lado, que é para o número ficar muito maior do que o número de Davi, porque Davi tem pouca numeração, porém são guerreiros fortes, guerreiros corajosos, igual leão, né? E para vencer eles tem que ter guerreiro forte também, e o guerreiro nosso não é tão forte igual o deles, porque Joabe e a tropa dele são guerreiros corajosos, né? Que vencia várias batalhas, e ele já era guerreiro velho, acostumado na batalha, porém não sabia, irmão, que Deus estava com Davi, né? Assaí falou em tudo, mas não falou em Deus, né? O Aistofel também falou em tudo, mas não falou em Deus, né? Não falou que Deus estava com ele, porque os conselheiros de Absalão, nenhum era de Deus. Já o de Davi era. O de Davi era 100% de Deus, né? Que Deus falava com ele, né? E o de Salomão era. Então aí é que está, irmão. Aí é que está. Salomão tinha a quantidade de pessoas muito maior do que a de Davi, né? Porém, Deus estava com Absalão, porque isso vem do pecado, né? Então tinha que ser revolta contra Davi. Só que o escolhido é Davi, né? Então, ó, tem a escolha, né? Tem a escolha de Absalão, que não sabia que Davi foi escolhido como rei, seu próprio pai, né? Sabia, mas não queria, achava que não é nada, né? Achava que ser escolhido por Deus não é nada, não serve para nada, né? Então, se ele fosse uma pessoa muito inteligente, que não foi, que eu vou contar aqui agora o que aconteceu, ele tinha falado assim, peraí, Davi está pagando um pecado, né? Um pecado que ele mesmo cometeu, né? Que Deus ele manda em nós todos, né? Mas meu pai, ele foi escolhido por Deus. Ele já tinha ouvido as histórias que Davi venceu Saul, matou Golias, né? Matou Leão, e não tinha como uma pessoa ser contra uma pessoa dessa. Deus estava ungido por ele, ser ungido de Deus, né? O ungido de Deus não tem quem vence. Só que ele não queria saber, irmão. Ele queria saber que os oficiais estavam com ele e tinha quantidade de pessoas numerosa e achava que guerreando contra o pai ia vencer. Olha só, Absalão tinha uma ganância, que queria ser o rei daquela época, né? Só porque era filho de Davi. E aí o povo começou a ir para o lado dele, porque as pessoas começaram a falar que Davi tinha pecado contra Deus, que tinha matado, o povo ficou sabendo que ele tinha matado seu oficial, ficado com a mulher, né? Agora os seus filhos estavam se rebelando contra ele mesmo. E a notícia se espalhou, né? Que Davi estava em pecado, que Deus não estava com Davi, que estava com Absalão, né? Que ele tinha que pagar. E tinha que deixar Absalão tomar de conta, mesmo ele vivo, que tinha que ser morto primeiro, né? Davi tinha que ser morto para poder Absalão tomar o reinado dele. E agora o povo estava condenando Davi. Até Davi entrou numa cidade e as pessoas começaram a apedrejar Davi, meter pedra em Davi, falando que Davi estava em pecado, que desonrou a Deus, que tinha matado Saul para tomar o reinado, né? Que agora os filhos estavam pagando com os filhos, né? Que estava contra ele mesmo, tomando o reinado deles, e todo mundo estava indo para Absalão e estava largando Davi, que estava pagando o que ele fez. Olha só, a Bíblia fala isso, irmão, aqui. Então agora, a Bíblia diz que Aistofel fala para Absalão, né, e Absalão consulta Assaí. Assaí fala assim, ó, reúna todo o povo de Israel, quando a numeração de pessoas tiver o triplo, que é do seu pai, aí você guerreia contra ele, aí você marca uma guerra completa na cidade, e você invade a cidade e mata todo mundo,
E aí você fica com o reinado, porque o seu pai já vai estar morto. Aí o reinado é seu e todo mundo não tem como ser do outro lado, porque não tem outro lado mais, só tem agora o seu lado, né? Ou é obrigatório ir pro seu lado, né? Porque o seu pai já está morto, né? Já vai morrer na guerra. E agora você vai tomar de conta de todo o reinado e tudo que é dele. Então, a Bíblia diz que ele consultou, fez uma reunião, né, com o povo e o povo concordaram. Aí foram na história de Ahistófeles e de Assaí. Aí o Assaí ganhou, irmão. Assaí ganhou na história. Então todo mundo foi melhor com o povo de Assaí. Aí a Bíblia diz, irmão, que Ahistófeles foi para sua casa. Quando ficou sabendo da história, né, que o que ele contou não serviu para nada, né, que ele estava em pecado já, né, Ahistófeles estava em pecado. Já tinha contado uma história para Absalão, para ficar com as filhas de Davi. E ele fez isso, né, com as filhas não, as concubinas. E ele teve esse pecado, Absalão. Agora ia fazer outra de novo. Ahistófeles falou que era para matar só Davi, né, e trazer todo o povo para ele, né, que nem eu contei aqui. Agora, irmão, vamos falar para Davi. Vamos falar para Davi o que Absalão está planejando. Porém, antes, Ahistófeles ficou sabendo que o conselho dele não serviu para nada. A Bíblia diz que ele foi para casa, pendurou uma corda e se matou. Se matou em casa, só porque Absalão não foi na história dele. Olha só. Aí, irmão, agora Davi vai se esconder de Absalão. Ele foge. Ele foge para uma cidade. A cidade é de Gilo, né? Gilom. Cidade que Davi foge. E ali da cidade ele vai para outra cidade. E a cidade que ele vai, irmão, adivinha qual que é? Nem te conto. A cidade que Davi vai. A cidade, irmão, que Davi vai agora é para a cidade de Lodebar. Essa cidade de Lodebar é uma cidade do esquecimento, né? E ele tinha falado para Mefibosete. Antes, um tempo, ele falou assim, ó, na barraca de adoração a Deus, eu não quero aleijado adorando a Deus, não queria aleijado nem cego, né? Nem aleijado nem cego. Aí depois Deus foi nele, né, que foi aqui antes, falou assim, não, você fez um trato com Jonatas e prometeu que ia honrar os seus descendentes e dar o reinado para ele, dos descendentes de Jonas. E ele chama Mefibosete, que é aleijado, ambos os pés, e dá todas as terras para Mefibosete, né? Aí Deus já repreende ele, porque ele tinha falado para não entrar, nem cego nem aleijado, na barraca da adoração a Deus, né? E proibiu de entrar, né? Aí agora ele quebra o trato dele. E agora, por cima, ele vai se esconder na cidade que Mefibosete estava, cidade de Lodebar, se esconder do seu próprio filho, Absalão. Olha só, a vida de Davi, quando foi, né? Ele foi para uma cidade, irmão, lugar do esquecimento, que Absalão nem imaginava que ele ia para lá, lugar que tinha cego e aleijado. Então, irmão, você que fala mal de qualquer pessoa, você que fala mal de qualquer pessoa que você imaginar aí, você vai entrar na cidade dele, você vai passar o que ele está passando. Porque Deus chamou você e eu, irmão, foi para uma obra, e é uma obra de boa. Não foi para julgar ninguém, apontar ninguém e dizer que ninguém é feio ou bonito. Deus chamou você para fazer diferença. Tá? Não foi para fazer mal, para profetizar coisa ruim. Você dizendo que cego, aleijado, está ruim ou bom ou ruim, isso aí não é da sua conta. Que foi Deus que fez. Deus fez as pessoas conforme Ele quis e lhe deu. Então Davi agora vai pagar o que ele fez. Ele falou que a cego aleijado não adorava a Deus no templo. E agora um aleijado vai para a sua própria casa, comer com ele todos os dias da sua vida.
E ainda por cima, agora ele vai se esconder na cidade de Lodebar, que a Bíblia relata que é um lugar do esquecimento, que só ia cego e aleijado para lá. Ele vai se esconder nessa cidade, tá vendo aí? Falou mal do lugar e ele agora vai se servir do lugar. Então é assim que Deus faz com a gente. Tá? O que Deus faz na nossa vida, irmão, é essas coisas. Tudo que você fala de errado, o que Deus falou, se Deus falou, você tem que ir pela Bíblia. A Bíblia não mente. Se Deus fala que a glória de Deus ser manifestada em cego, aleijado, em tudo. Então, filho, isso não é para falar mal não, ali a glória de Deus está ali. Tá? Então Davi falou mal dos cegos aleijados. E agora ele vai pagar o drobo. Põe um aleijado para ficar na sua casa comendo todos os dias, né? E agora vai para a cidade de Lodebar, se esconder lá. E a Bíblia diz, irmão, que ele se esconde lá enquanto Joabe, que é o seu oficial, né? Joabe prepara, e até Joabe vai falar umas coisas, porque Joabe, irmão, era o capitão mais honesto que Davi tinha. Era ali, ó, colado com ele ali, entendeu? Tudo que falava era Joabe, que era o capitão mais forte mesmo. E agora, irmão, olha o que vai acontecer. Absalão descobre que o povo de Davi estão fugindo. E ele manda o seu exército contra o povo de Davi. Só que Davi estava na cidade de Lodebar, escondido, né? Escondido. E o povo de Davi estava aqui ainda, né? No palácio. Davi e uma tropinha estava só escondido lá. Só que o exército todinho estava ainda no palácio, né? Tomando de conta do palácio. Aí Absalão manda a sua tropa, irmão, para lá, para acabar. Que ele foi, na verdade, ele juntou todo o povo, né? O povo que tinha, juntou tudo e foi batalhar contra o exército de Davi. Só que o exército de Davi, irmão, ele não sabia que era guerreiro, né? Guerreiro, estava com Deus, Deus estava com Davi, né? Já vinha de tempo ganhando batalha e Deus estava com eles. Não era porque eles são guerreiros, é que Deus estava com eles. O povo de Absalão podia ser guerreiro também, mas Deus não estava com ele. O que importa é Deus, se Deus está com você ou não, né? Se você tem muita gente, mas não está com Deus, não serve de nada. Davi tinha pouca gente, mas Deus estava com ele, porque Davi estava pagando o que ele fez, né? Não foi... Deus não tinha saído dele, só estava pagando as consequências, é igual você. Se você se encontra hoje numa cadeia, se você se encontra hoje em qualquer lugar, uma prisão, uma cadeia, pagando, sofrendo em casa, sofrendo numa empresa, qualquer lugar, irmão, Deus está com você, tá? Você só está pagando o que você fez. Mas Deus, quando você terminar de pagar o que você fez, Deus vai voltar a te dar tudo. Igual fez com Davi aqui, ó. Davi voltou ao reinado que era antes, tudo. E ele pagou tudo. Quando Absalão, que eu vou contar agora, quando ele morre, todo o reinado volta para Davi. Então, quando ele paga tudo que ele deve, né? Tudo que ele deve, Deus volta novamente. Mas isso não quer dizer que Deus estava fora. Isso é uma prova aqui, ó. Uma prova que Deus estava com Davi. Isso estava pagando só o que ele fez. Pagando as consequências que ele fez. De matar o seu capitão, tomar sua esposa, né? E algumas coisinhas atrás, né? Ele matou também umas pessoas que foi dar conselho para ele. Que foi falar umas coisas para ele que Absalão, né, tinha morrido. Aí ele matou algumas pessoas, né, também. Um pouco meio inocente, né? E aí, irmão, agora a Bíblia vai dizer que Absalão marca uma guerra, né? Uma batalha quando o povo de Davi e o povo de Davi, irmão, começa a matar o povo dele, o povo de Absalão. O conselho, olha só o conselho de Asai. Asai fala bem assim, ó, quando você for na batalha, você tem que fazer igual Davi. Para poder você vencer a batalha, você vai na frente, tá? Porque Davi, quando vencia as batalhas, o próprio Davi ia na frente também. Davi, ele guerreava contra o povo, ele não ficava atrás.
Davi era um guerreiro que matava pessoas também. Então, esse Asaí falou isso, né, para ele mesmo guerrear, porque o povo ia mais alegre, mais contente, deu mais satisfeito. E Absalão foi na ideia do conselho dele, né? E aí morreu. A Bíblia diz que Absalão foi na batalha, o povo de Davi começou a matar todos, né? Guerreiro já, estava com Deus, começou a matar todos. Absalão fugiu, porém a Bíblia diz aqui ó, que Absalão tinha um cabelão grande, bem grandão, né, que deixava o cabelo crescer. E ele passa num pé de árvore e engancha os cabelos no pé de árvore, engancha. E a mula vai embora e o cabelo dele fica enganchado no pé de árvore, né? E tem aqueles espinhos, né? Tem os pés de árvore, tem uns espinhos que chama juazeiro, né? Juazeiro que chama. E o cabelo dele fica enganchado, irmão, e um dos capitães de Davi vê ele enganchado. E aí Joabe, o capitão mais experiente de Davi, o outro que vê fala para Joabe, eu vi o Absalão com o cabelo enganchado ali no pé de árvore. E ele falou, por que você não matou ele? Aí esse capitão de Davi falou, não, você não viu o que foi que Davi falou? Que nós não podemos fazer nenhum mal ao filho dele? Que ele não quer que mate Absalão? Aí, irmão, Joabe falou, você vai, espera aí. Aí, irmão, Joabe foi lá, pegou a espada. E a Bíblia diz que ele enterrou 3 espadadas em Absalão. E enterrou ele nos buracos. Porém, mandou seu escravo falar para Davi. Quando Davi, irmão, tinha 2, né? Um foi atrás, outro foi na frente. Um foi na frente, outro foi atrás. Dá notícia para Davi do seu filho, né? Que tinha sido morto na batalha. Aí, irmão, a Bíblia diz que Davi sai na sacada e ele vê 2 homens correndo. Um atrás, né? Outro na frente. E ele diz que o da frente era pessoa boa, que tinha trazido a notícia boa. Porém, irmão, quando ele chegou, ele falou assim, ó, você quer ver a boa ou a ruim? Aí ele fala assim, não, o bom primeiro. Aí o bom, irmão, foi que Davi tinha vencido toda a batalha, né? Venceu toda a batalha, né? Guerreou. E agora, irmão, vem a notícia ruim. A notícia ruim é o de trás. E o de trás fala assim, ó, Davi, o nosso Deus está com você. Porém, todo aquele que guerrearam contra você foi derrotado e foram mortos. Aí falou, quem? Todos. Absalão, todos os seus exércitos foram mortos. E a Bíblia diz, irmão, que Davi fica triste, fica desgostoso e vai chorar no seu palácio. Vai chorar e convoca todo mundo. Porém, os capitão de Davi fica contra Davi, porque Davi está chorando, porque o seu próprio reinado foi guerrear contra o outro reinado contra ele. Então Davi foi chorar e queria que todo mundo chorasse com ele, porque mataram, né? Mataram Absalão. Aí, irmão, agora o seu capitão Joabe fica furioso com Davi. Joabe, irmão, é corajoso, muito corajoso. A Bíblia diz aqui, ó, e Joabe fica sabendo que Davi está chorando porque soube que o seu filho morreu. E vai lá, entra no palácio e fala, Davi, você queria que os seus capitães estivessem mortos e o seu filho estivesse vivo, porque ele veio batalhar contra nós, queria matar nós todos, porém Deus deu a vitória para nós e nós matamos eles todos. Se ele estivesse vivo, ele ia matar a gente. Então você preferia que os seus capitães, os seus comandantes tivessem mortos e o seu filho estivesse vivo? Aí
Joabe falou o seguinte: ou você vai agora agradecer o seu capitão, você vai agora, olha o que Joabe falou para Davi, ou você vai agora marcar uma reunião e agradecer o seu capitão todos você vai agradecer, ou nós tudinho vamos ficar contra você, até eu vou ficar contra você, porque foi eu que matei o seu filho, eu mesmo que matei, porque se eles vierem para matar a gente tem que morrer, a gente só toma com você quer quem você é, porque se eles vêm guerrear contra você, nós temos que morrer para agradecer você, ele queria matar até você, né? O seu filho veio matar você aqui, para ele ser o rei, e como que você quer que nós morra para poder ficar alegre, morto não fica alegre. E aí irmão Joabe ficou furioso e falou: ó, Davi, você vai agradecer agora, eu quero você agradecendo agora. Joabe falou isso, irmão, a Bíblia diz aqui, ó, você vai agradecer todos os capitães, todo mundo vai agradecer a eles, ou então amanhã cedo todo o seu povo vai estar contra você, eu sou o primeiro. E a Bíblia diz, irmão, que Joabe é um capitão mais forte que tem. Só que Davi é inteligente, né? Davi é muito inteligente. Ele aceitou o conselho de Joabe. Ele temeu a Joabe. Tá vendo aí? Que Davi era de Deus mesmo. Se fosse outra pessoa, fala assim: peraí, vem cá, quem é um riso aqui? Né? Se fosse uma pessoa que não tivesse experiência, né? Fosse orgulhosa, fosse, né, muito burro, falava assim: peraí, eu sou o rei daqui, você quem manda em mim? Mas não. Davi, irmão, falou assim: tá bom, Joabe, tá bom, eu vou marcar uma reunião e vou agradecer todo mundo que venceu por eu, né? Desculpa, perdão, tá? Perdão. Tá vendo? Joabe pegou pesado com ele, a Bíblia diz aqui, ó, porque Davi ficou chorando, porque Absalão tinha morto, que é seu filho, né? Então quer dizer, ele ficou triste, e Joabe pegou pesado. Aí ele falou assim, ó, aí a Bíblia diz, irmão, que Davi reuniu todos os capitães, e Davi foi lá e agradeceu todos os capitães. Falou tudo o que Joabe fez, mandou ele fazer. Aí Joabe ficou contente, né, irmão? Contente, entendeu? Porque era o capitão mais fiel dele. A maioria dos capitães foram para Absalão e ficou Joabe, que era o comandante geral, né, do exército completo. Abaixo de Davi era Joabe, né? Aí tinha Natan, né, que era o profeta, né, que Natan não estava tão bem com Davi, porque Davi tinha pecado, né? Pecado umas vezes, e Natan ficou ainda com Davi, né? Mas mandando para ele a real, né? Mandou a real para ele, porque Davi não alisava não. O Joabe e Natan não alisava Davi, falava a verdade, era com ele, mas no erro ele também consertava, né? E aí, irmão, Natan ficou quieto, né? Natan ficou quieto e Joabe, né? Porque ele estava pagando já. Natan acompanhou todos os pecados de Davi, todo o acompanhamento, mas não saía do palácio, né? Não saía do palácio. Então, Davi ficou ótimo com Joabe e com Natan, né? Aceitou tudo que Natan fez, falou, e aceitou também o que Joabe falou, né? Pediu perdão, né? Então, quer dizer, ele pedia perdão para Deus e também aceitava o que o seu capitão falava. Tá vendo? O que é humildade. Humildade, né? Compreensão e tudo. Tá vendo? Então quer dizer que Davi, irmão, foi ótimo. Davi, ele entendeu tudo, o pecado que ele tinha, sabe? Ele era o rei completo. Não é à toa que a Bíblia diz que ele foi considerado segundo o coração de Deus. Ele não abriu mão das suas coisas boas, não abriu um momento algum. Ele não foi ignorante, não foi estúpido, né? Ele seguiu o conselho de todos os seus capitães, né? E o de Joabe e Natan, né? E aí ele voltou, irmão, ser o novo rei de Israel. Voltou tudo como era antes. Aí quando Absalão morreu, as pessoas não tinham reis, aí voltaram tudo para Davi, né? E ele voltou a ser, né, coisa mais linda. Aí depois que o seu filho, né, Salomão, aí com Salomão não foi assim, né? Salomão, ele foi o rei depois que ele morreu, né? Salomão foi, né? Deus estava com Salomão. Então, irmão,
a palavra de Deus, ela veio para Davi verdadeiramente. Está em 40 minutos já, irmão, tá? Eu vou fazer a oração aqui, porque a oração, ela é para cura e libertação, tá? Quem cura é Deus, quem liberta é Deus, tá bom? Você que crê em cura e crê em libertação, você ore comigo, tá? Ore e que Deus vai curar, tá bom? Curar e libertar, tá bom? Tem dois gestos que eu faço aqui, ó. Um é com a mão assim, o outro é pegado assim, tá bom? Você pegue na mão do seu pai, da sua mãe, da sua esposa e levanta a mão assim que Deus vai estar com você, tá bom? Deus vai estar com você e vai fazer o que você está pedindo, tá bom? Peça a libertação do seu pai, da sua mãe, do seu filho, a cura da sua mãe, do seu pai, do seu filho, qualquer pessoa, tá bom? Que Deus vai entrar com providência, tá bom? Porque a Bíblia diz que bem-aventurados são os humildes, porque eles verão a Deus. E você acreditar nas orações de Deus, você está sendo humilde. Está sendo humilde e está acreditando nas palavras de Deus, né? Então, ore comigo, tá? Deus querido, Pai, Deus de maravilha, Deus de vitória, Deus que veio na terra, papai, pagou um preço, papai, altíssimo por cada um de nós, papai, trouxe, papai, para nós a cura e a libertação, papai, que até hoje, papai, muitas pessoas, papai, estão curando, estão sendo libertas em teu nome, papai, eu te peço que o Senhor vai ao encontro agora, papai, desse homem, dessa mulher, papai, desse jovem agora, papai, que está precisando de uma cura, está precisando de uma libertação, papai, está precisando de algo especial do Senhor, papai, e agora, papai, em teu nome, papai, eu te peço que o Senhor, papai, vai nessa casa, papai, vai nesse lar, vai, papai, nesse ambiente, papai, põe a mão, papai, nessa cura, papai, nessa doença, papai, e restaura, papai, esse homem, essa mulher que está precisando, papai, e também, papai, liberta, papai, de um vício de cachaça, um vício de droga, um vício, papai, que ele está aí comendo, papai, essa pessoa, papai, estão, papai, fazendo, papai, dessa pessoa, papai, um escravo, papai, esse espírito imundo. Manda, papai, para a zona do mar sagrado, para o lugar do esquecimento, papai, que é para que essa pessoa venha ser restaurada, restituída novamente. E venha ser, papai, glorificado o teu nome mais uma vez para a tua casa. Vai ao encontro agora, papai, tira essa doença, essa enfermidade desse homem, dessa mulher, papai. E restaura, papai, todo o corpo dela, papai. Tudo aquilo que tiver na pele, papai, por dentro, papai, interior, por dentro, por fora. O Senhor agora, papai, põe a mão e arranca essa doença. Arranca essa enfermidade, arranca esse tumor, arranca essa doença, papai, grave, papai. E sacode para a zona do mar sagrado, papai, que é para que, papai, as enfermidades, papai, não venham, papai, fazendo os teus servos, papai, escravo. Então o Senhor cura e liberta, papai, em nome de Jesus Cristo, papai, que vem na terra, pagou um preço altíssimo por cada um de nós, papai. O Senhor fará, papai, em nosso meio maravilha, melhor do que o Senhor só diz. Eu subirei, mas deixei com cada um de vós o Espírito Santo, que é para que todo lugar que vocês for, o Espírito Santo estará com vocês. Então o Espírito Santo é cura, papai, o Espírito Santo é libertação, papai, e fica com cada um de nós, papai, nesse lar, papai. Em teu nome, papai, eu te peço, eu te agradeço. Amém. Então, irmão, Jesus, ele veio para cada um de nós, tá? E trouxe maravilha, tá? Jesus ainda cura, ainda liberta e traz maravilha para cada um de nós, tá bom? Você que gosta, né, de cura e libertação, acredita, tá bom? Faça essa oração aí, tá? Que Deus vai entrar com providência, tá bom? E eu agradeço a Deus e todos vocês, tá bom? E uma ótima tarde aí.